Nos últimos tempos, as pessoas têm se dividido cada vez mais quando o assunto é política. Uns falam que são de direita, outros de esquerda, mas o que isso significa exatamente? Será que essas classificações ainda fazem sentido? Quem tira essas dúvidas é o sociólogo Thiago Valenciano. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Christian? Mais uma vez agradecer vocês pelo convite aqui da Unicesumar para falar no Comunidade do Conhecimento. A gente agradece a sua participação. Me diz uma coisa, ainda faz sentido dividir entre esquerda ou direita ou esses conceitos são meio ultrapassados, talvez? Faz sentido sim, faz sentido porque a gente precisa, na verdade, de ter algum tipo de classificação para analisar o comportamento político das pessoas. Não só o comportamento político, mas também o comportamento eleitoral. A gente tenta hoje, na sociologia política, na ciência política e na própria sociologia, classificar as opções das pessoas em relação aos votos a partir das escolhas dos candidatos em relação aos partidos políticos. Porém, esse espectro ideológico de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, direita conservadora, direita liberal, esquerda conservadora, todos esses conceitos eles vão variar muito de acordo com cada autor ou de acordo com cada escola metodológica que a pessoa pode utilizar. Portanto, assim, para ciências sociais em geral, utilizando aí a antropologia, a sociologia e a ciência política, são conceitos importantes, sim. Conceitos para medir tanto o comportamento do eleitor e o comportamento dos políticos em relação a determinados assuntos ou votações ou preferências políticas que eles possam expressar. Então, eles fazem sentido, eles estão presentes hoje no nosso debate político e são importantes, sim, principalmente para categorias de análise. Essa é uma análise, assim, o que é esquerda, o que é direita, é muito mais elaborada, é muito mais substancial do que definir, assim. Mas existe algum fator básico que diferencia isso é esquerda, isso é direita? Para as pessoas entenderem essa diferença, porque nem sempre as pessoas entendem. Assim, o fator básico é aquilo que os políticos, em geral, vão tentar se colocar em relação a determinados assuntos. Então, vamos pegar alguns assuntos assim aleatórios para utilizar como exemplo. O que um candidato de esquerda poderia se comportar em relação à liberação e à legalização do consumo de drogas no Brasil? Drogas ilícitas no Brasil, maconha, crack, cocaína, enfim. Esse candidato da esquerda ele se comportaria de uma forma que liberaria totalmente o uso das drogas ou não? Ou será que ele daria algum tipo de restrição para as drogas? Da mesma forma com o da extrema-direita ou da direita total, será que ele liberaria totalmente? Até porque o conceito de direita está mais ligado à questão da liberdade do indivíduo e não da ação do Estado ou das forças do Estado, conforme o conceito mais associado à esquerda. Então é um primeiro tema para debate interessante. A questão do aborto, que também é um dos temas polêmicos que está presente nessa dicotomia entre direita e esquerda. E super em pauta sempre, Sim. né? Será que a direita conservadora é a favor ou contra o aborto? Normalmente a tendência é que seja contrária à liberação do aborto, a esquerda seja mais favorável. Então, assim, são conceitos que vão variar muito de acordo com o tema. Hoje, principalmente no cenário político nacional, de que a gente tenta colocar muito a disputa que a gente tem desde 94, polarizada entre PSDB e PT, principalmente nos segundos turnos das eleições. No primeiro nem tanto, mas no segundo turno sim, colocar o PT como esquerda e o PSDB como direita, isso já não faz mais tanto sentido, até porque a prática do PT também foi aliada a muito da prática econômica do PT foi aliada à agenda neoliberal, que foi uma política implementada pelo PSDB no governo. Então, assim, por mais que a gente associe a imagem do PT a uma esquerda e associe a imagem do PSDB à direita, esses conceitos ainda eles podem variar muito de acordo com o momento eleitoral. Talvez no momento eleitoral eles sejam sim fundamentais, importantes, mas talvez na prática política do dia a dia eles não valham tanto, citando esses dois casos como exemplo. É interessante que você tenha falado isso de neoliberalismo, né? O neoliberalismo econômico, principalmente na internet, não é muito comum a gente ver as pessoas falando sobre direita e esquerda relacionada à economia. É muito mais sobre a política, e não que sejam assuntos necessariamente separados, mas você acha que talvez isso mudaria a opinião de algumas pessoas, se elas entendessem o que direita e esquerda significa economicamente? Assim, Christian, aí a gente entra numa outra seara, que é a questão da
da discussão sobre os outros pontos que a direita e a esquerda podem pensar. A gente falou aqui de preferências políticas, mas também o conceito de direita e esquerda entra as preferências econômicas. Também vai entrar as questões individuais, as questões sociais. Então, veja que são conceitos muito abrangentes. É difícil a gente chegar aqui e falar numa entrevista de 10, 15 minutos aqui na Unicesumar e falar, olha, direita é isso, esquerda é aquilo. Até hoje os autores eles estão muito divergentes em relação a cada tema. Não é um conceito universal, não tem como ser, não tem como, e daria até mais do que uma tese de doutorado, daria um compêndio para tentar explicar o que é cada assunto, porque varia muito de acordo com cada situação. Na questão econômica, por exemplo, a gente vê um partido que estaria mais voltado para a esquerda, como o caso do PT, agindo de uma maneira quase que uma extrema-direita, em alguns momentos, não todos, mas na questão econômica e social, quando aliado ao social, o PT tem práticas muito mais aliadas à esquerda do que o PSDB, por exemplo, que são esses dois exemplos que a gente está utilizando aqui. Então, é muito complicado definir, e aqueles testes de coordenada política que eu adoro, que as pessoas viram moda na internet, né? Todo mundo está fazendo esses testes, eu acho eles muito, muito legais, eu gosto deles porque eles dão uma certa dimensão para quem está fazendo o teste. E se você prestar bem atenção no tipo de pergunta que o teste faz, dá para você ver mais ou menos como o teste te induz para a direita ou para a esquerda. Então é importante isso até mesmo para o eleitor tentar não só dissociar esses dois conceitos lá na hora da eleição, na hora do voto e até mesmo durante os governos, mas principalmente conseguir associar os conceitos de direita e esquerda a cada tipo de ação. E você falou dos testes de Facebook, eu acho assim interessante esses testes especificamente, porque às vezes a pessoa vai achando, eu sou de direita. E aí tem lá as opções que ela tem que escolher, e quando sai o resultado, ela é de esquerda. E ela pensa, dá aquele nó na cabeça. Mas talvez o que você pensa não é necessariamente, eu não sou de esquerda. Talvez você esteja mais tendendo para esse lado do que para a direita, né? E você acha que essa questão de direita e esquerda, você se classificar entre direita ou esquerda, isso prejudica na hora de fazer política mesmo? De entender o assunto política? Não prejudica na hora de fazer política, porque a política em si pressupõe que você tem preferências, né? Então, você tem preferências por um lado ou por outro, ou por vários lados, enfim. Até um dado interessante a gente comentar aqui que eu esqueci de falar, mas fala em tempo ainda, que é a questão de esses rótulos de direita e esquerda terem caído bastante com esse fenômeno global. A globalização fez com que a pós-modernidade, ou a modernidade tardia, ou a modernidade avançada, conforme cada autor aí cita, a gente acabou caindo um pouco por terra esses conceitos. Por quê? Porque essa conectividade e instantaneidade que a gente tem na vida atual faz com que as pessoas pensem de maneira diferente sobre diversos assuntos. E aí o conceito de direita e esquerda parece que a gente engessa numa caixinha e coloca lá dentro daquela caixinha de pensamento que você vai buscar somente aquele tipo de assunto. Então, assim, para fazer política é importante ter, mas para entender a política talvez não. Para fazer política é importante você ter um lado, escolher os seus candidatos, é até melhor porque você não engana ninguém, principalmente olhando para o lado do político. Mas quem que esse cara de fato é? O que ele quer? Fale aquilo que você pensa e tente convencer o seu eleitor a partir disso. Mas para entender a política não, porque às vezes você coloca uma barreira no seu pensamento e esquece de analisar o outro lado, de tolerar o outro lado, principalmente, que é o que a gente tem mais enfrentado na atualidade, né? A falta de tolerância com aquele que pensa diferente. E até mudar a opinião também. Às vezes você acha alguma coisa, mas aí se você analisa certinho, você, talvez eu pense diferente disso, talvez a outra pessoa esteja certa, tem algum ponto, né? É bom a gente ser ponderado, né? Para justamente tentar conseguir entender um pouco as várias facetas que a política tem. É isso então, Thiago. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Espero poder contar com a sua participação aqui mais vezes. Sim, a gente que agradece aí pelo convite e estamos sempre à disposição. Isso aí.